versículo 33. Glória a Deus. Os anjos de Deus estão aqui. E eles estão fazendo coisas tremendas por nós e em nós. A palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores das bênçãos para aqueles que hão de herdar a salvação. Glória a Deus. E nós fomos abençoados hoje aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, o versículo 33. Todos encontraram? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando pela palavra. Também quero falar quem trouxe oferta, pode colocar no gasofilácio ou fazer o seu pix, tá bom? Em nome de Jesus. E nós vamos estar orando agora. Pai, nós te adoramos. Obrigado por esta manhã aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento tão gostoso, onde nós podemos sentir o teu poder, nós podemos ser visitados por ti, por anjos, pela tua presença. Agora eu te peço, Deus, que através da tua palavra, o Senhor venha trazendo clareza, revelação, crescimento para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. E o título da minha mensagem é o seguinte: o reino de Deus ou a ansiedade? O que atrapalha a humanidade, o que atrapalha muito crente de experimentarem, de entrar no reino, de desfrutarem do reino, é a ansiedade. Por incrível que pareça, o pecado começa com a ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no ano que vem, 2025, uma média de 72% a 80% da população mundial estará sofrendo com surto de ansiedade. Muito grande isso. Não vai ter psicólogos, não vai ter psiquiatras, não vai ter psicanalistas suficientes para atender essa demanda, porque ela vai aumentar mesmo, e já está aumentando. Eu tenho visto, tenho atendido pessoas que estavam boazinhas, de repente começou a aparecer certas coisas. Então nós estamos vendo, né, que a humanidade está cada vez ficando mais ansiosa. Apesar dos grandes avanços da tecnologia, da ciência, da arte, a humanidade está ficando cada vez mais ansiosa. E o que tem assolado no meio da humanidade? O medo, a solidão e o desespero, o pânico tem dominado a humanidade. Você vê adolescentes com síndrome de pânico, coisa que a gente não via, né? Antigamente não via nem falar nisso. E hoje a gente vê adolescentes com síndrome do pânico. Então eu atendi um adolescente, um menino com 15 anos, gente, que estava com síndrome do pânico. Não conseguia sair de casa, não conseguia nada. Esse dia chegou um rapaz de 22 anos, também para ser atendido. Não toma banho, não quer comer, não quer tomar medicação, não quer nada. Tomado por síndromes. É a geração que nós estamos vivendo. E eu comecei a perceber, eu costumo até dizer, essa semana eu estava dizendo para as pessoas, falei para minha esposa,
Eu gosto tanto quando eu atendo um crente, porque quando eu atendo um crente, eu posso aplicar a psicoterapia cristã. Porque quando você atende uma pessoa que não é crente, você tem que ir meio cheio de dedo, meio, né? Porque você não sabe. Depois a pessoa pode dizer que você está querendo usar a sua profissão para evangelizar ela, e depois você ser até perseguido, né? A gente evangeliza assim, mas sutilmente, eu vou bem sutil. Quando eu vejo que já estou, né? Então nós estamos vivendo uma geração de medo, de solidão. A tecnologia avançou tanto, aproximou os povos, a globalização, mas o ser humano ainda continua sofrendo com solidão, e mais ainda do que antigamente. Esse dia eu estava vendo lá na minha rua as menininhas brincando assim, da idade da Alice, da Hannah, da Rania, assim, essas meninas jovenzinhas assim, adolescentes, brincando lá na rua à noite, às 10 horas da noite. Eu digo, gente, quanto tempo faz que a gente não vê isso? As crianças brincando assim com essa liberdade na rua, né? Então, a humanidade hoje adquiriu mais conhecimento, a ciência avançou, a tecnologia avançou, mas os homens continuam separados, distantes e cada vez mais distantes, né? Então só há uma saída. A solução só é uma: buscar o reino de Deus. E para buscar o reino de Deus, nós precisamos entender o que é o reino, como buscar o reino, certo? E nós vamos agora, nesse momento, entrar nesse aspecto. Como nós podemos buscar o reino de Deus? Mateus capítulo 5 e o versículo 6, aliás, o capítulo 3 primeiro e o versículo 2, ele vai dando sinalizando o caminho para que eu e você possa entrar no reino de Deus. Amém? Ele diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele sinaliza aqui o quê? Que eu preciso, em primeiro lugar, de arrependimento. A porta de entrada para o reino de Deus chama-se arrependimento. Não se compra, não se ganha, é uma forma de nós entrarmos, é arrepender-se. E esse arrepender-se não é só uma vez. Nós nos arrependemos pela primeira vez para entrar no reino. E para permanecer no reino, nós precisamos de nos arrepender todos os dias. Mas não é eu ficar me arrependendo daquele pecado que Deus já perdoou. Porque tem muita gente que fica confessando o pecado 30 anos atrás, o pecado já está mofado já. E ele está lá confessando. Não, é o de hoje. Porque você agora entrou no reino de Deus. Mas como você entrou no reino de Deus, você tem suas limitações, você é um ser humano, tem ainda as áreas que Deus precisa tratar na minha e na sua vida. E essas áreas que Deus vai tratando na nossa vida, muitas vezes nós não vigiamos e cedemos. Então nós precisamos de quê? Senhor, eu pequei. Confessa e toma uma atitude. Isso aqui é pecado, eu não vou mais fazer isso, em nome de Jesus. Então esse é o caminho, né? Primeira porta de entrada. Segundo, capítulo 5 de Mateus, o versículo 6, ele diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, quando você tem fome e sede de justiça, não é a justiça humana, não é o juízo humano, é a justiça divina, é praticar, é viver a palavra. Você tem sede para viver a palavra de Deus? Você tem fome para viver a palavra de Deus? Porque tem gente que não está nem aí. Tem pessoas que é muito fácil de obedecer padrões de pastores, de líderes, de chefe, de patrão. Eles, desculpa a expressão, eles se borra todo de medo de perder o emprego.
porque ele tem que fazer o que o patrão mandou. Mas ele não se borra todo de medo de ir para o inferno, porque saiu da presença de Deus, porque abandonou o propósito de Deus. Então por isso que ele fala, priorizar. A prioridade é o reino de Deus. Temos que nos arrepender. Eu sempre falo com minha esposa, engraçado, as pessoas às vezes, estou jogando indireta para ninguém aqui não, estou falando direta mesmo. As pessoas às vezes não chegam atrasado no emprego, não falta no emprego de jeito nenhum. Pode chegar o rei na casa dele e dizer, eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar, senão. Mas quando se trata de vir para a casa de Deus, para adorar a Deus, qualquer coisinha, qualquer obstáculo, a pessoa já não vem. Ou se não chega a hora que quiser. Ou não vem, ou chega a hora que quiser. Então nós precisamos priorizar o reino de Deus. Nós fazemos alguma coisa para Deus, vamos fazer bem feita. Nós somos aqui, Ministério de Louvor, equipe de louvor, vamos ensaiar. Tem um ensaio, vamos ir. Vamos estar ali. Eu tenho um compromisso. Ainda mais nós temos um culto coletivo uma vez na semana. Então priorize. Outra coisa é pela manhã, eu sempre falo, é bom que é pela manhã, depois que vai para casa, vai almoçar com quem quiser, vai visitar quem quiser, não vai ter que vir correndo para casa por causa que tem que vir para o culto. Mas nós temos que começar a nos arrepender da imprudência, do descaso que nós fazemos com as coisas de Deus. Que nós fazemos mesmo. Outro dia, depois o pastor manda lá gravar, eu não vou dar. É diferente você receber uma coisa gravada em casa e você participar. Porque você está aqui, está no momento de adoração. Aqui Deus se revela, aqui Deus fala com você, aqui Deus quebra coisa ruim na sua vida, entendeu? Aqui Deus abre porta de emprego, aqui Deus cura enfermidade, aqui Deus faz as coisas. Por isso que nós temos que estar juntos. Nós temos que estar juntos. Então nós temos que nos arrepender de dar um culto de qualquer jeito para Deus, de fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Nós temos que nos arrepender mesmo, né? Nos arrepender. Eu costumo até dizer, está doente, vem para o culto que a gente vai orar, vai repreender a enfermidade. A não ser essas viroses que está tendo, esses negócios que muitas vezes tem, e até pega em outras pessoas, né? Covid, essas coisas assim. E tem coisa que a pessoa não consegue nem levantar da cama mesmo, né? Fica dor de cabeça, tem doenças. A gente entende. Nós entendemos que tem doenças que às vezes atacam a pessoa e que a pessoa não consegue nem dar vontade nem de olhar na cara de outro que está perto, né? Então entendemos. Mas tem coisa que a gente pode vir. Torceu o pé, vem cá, a gente vai orar, Deus vai botar, o anjo vai arrumar seu pé, vai botar no lugar. Vai botar no lugar. Ai, minha coluna. O anjo vai botar sua coluna no lugar. Quantas vezes a gente já viu, né? No culto assim. E nós estamos aqui para ministrar. Quantas vezes nós já vimos pessoas com problema de coluna. Eu me lembro de seu Manuel. Seu Manuel chegou na igreja com a toalhinha no pescoço. Toda vez ele chegava com aquela toalha. Eu me incomodei com aquilo. Eu achei estranho aquela toalha no pescoço dele. Eu falei, seu Manuel, por que o senhor chega com essa toalha no pescoço na igreja? Ele falou, pastor, é porque eu tenho problema na coluna. E se eu levar vento, eu fico com a garganta inflamada e minha coluna dá problema. Lembra, né, Cláudia? Aí eu falei, senta aqui. Aí sentei ele na cadeira assim na igreja. Sentei ele na cadeira. Falei, estica suas pernas. Ele esticou as pernas. Quando a gente mediu, ele tinha uma perna menor do que a outra. Nós oramos, a perna curta cresceu. E mais nunca seu Manuel precisou andar de toalhinha para a igreja. E nunca mais teve problema de coluna. Morreu de velho. Morreu de velho. Mas de doença não. Né? Então assim, Deus ele é fiel, amados. Deus é fiel. Né? Ele opera maravilhas. Mas nós precisamos fazer uma reflexão
que nem a pastora Cláudia falou no início, nós estamos entrando no mover de Deus. Deus está trazendo um mover tremendo sobre nós. Esse mover vai se espalhar mais. Olha o que eu estou falando para vocês. Então nós temos que estar preparados. Por quê? Porque se vier o mover, você perde. Os outros que estão alinhados com o que Deus está fazendo, eles vão receber. E você fica de fora. Aí você vai dizer, ai, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não está nem aí para mim. Não, você não se alinhou com o mover de Deus. Então é hora de tomar uma atitude. Amém? É hora de tomar uma atitude. Então, em primeiro lugar, né, como se buscar o reino de Deus? Como é que busca o reino de Deus? Através do arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de direção. Eu estou fazendo errado, mas agora eu vou fazer certo. Eu aprendi que tem que fazer certo, eu vou fazer certo. Entendeu? Em segundo lugar, o que é o reino de Deus? Afinal, o que é o reino de Deus? Se fala tanto em reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? Vamos lá para Romanos 14 e o versículo 17. Romanos capítulo 14 e o versículo 17. Diz assim o apóstolo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Preste bem atenção nisso aqui. O que é o reino de Deus? Justiça, não a justiça do homem, não a justiça humana, mas a justiça divina. Deus é justo e Deus vai fazer justiça a você. Você está vivendo a palavra, você está andando na palavra e Deus vai fazer justiça a você. Você está obedecendo a palavra. Justiça. Outra coisa, paz. Gente, quem pensa que dinheiro traz paz é engano, é mentira. Não traz. Você pode ter uma tonelada de dinheiro e você não ter paz. Não é isso que traz paz. E às vezes você ganha um salário mínimo e tem paz. Eu já cheguei em casas de pessoas que ganham um salário mínimo. A casinha é tão simples, mas as panelas assim, brilhando, que chega você se olha para o tio cabelo olhando para a panela. E uma paz naquele lar, uma coisa tão gostosa de você estar ali. Paz não significa circunstâncias. É a paz que Jesus dá a nós. Terceira coisa é a alegria no Espírito Santo. Não é a alegria do mundo. A alegria do mundo depende do carnaval. A alegria do mundo depende de uma festa, de uma balada, de uma maconha, um cigarro de maconha, uma cocaína, uma cerveja, um cigarrinho, uma noite de sexo, de orgia, o carnaval, o São João. Isso tudo é a alegria que o mundo dá. São alegrias passageiras, que você participou daquilo ali, mas quando você vai embora, você fica triste. A tristeza bate. Aquela alegria que você tinha era superficial, mas a alegria do Senhor, ela é permanente. Ela é permanente, ela fica dentro de nós. Mesmo passando dificuldade, você tem alegria. Uma vez uma aluna minha chegou na escola, estava lecionando, e uma aluna do primeiro ano, aliás, do 9º ano, chegou para mim e falou: professor, o senhor não tem problema não? Eu falei assim: tem. Por quê? Ela falou: porque eu não vejo o senhor chegar aqui de cara feia, nem triste. Eu só vejo o senhor chegar aqui brincando, dando risada, cantando. Eu pensava que o senhor não tinha problema. Eu digo: tem muito, só que meus problemas, eu tenho algo maior do que acima dos meus problemas. Eu tenho algo que está acima dos meus problemas. Se eu tenho dívida, eu tenho algo que está acima das minhas dívidas.
Se aparece uma enfermidade, eu tenho algo que está acima da enfermidade. Eu tenho a alegria do Senhor. Amém. A alegria do Senhor. Se você nasceu de novo, se você está no reino de Deus, você está desfrutando do reino de Deus, você vai ter essa alegria, é o que chama de gozo, aquele gozo maravilhoso. Uma paciente outro dia chegou e falou para mim assim: o senhor é evangélico? O que levou o senhor a ser evangélico? Eu falei: o que levou foi que eu, quando conheci Jesus, com 18 anos de idade, entrou uma paz no meu coração que até hoje não saiu. E olha que eu já passei por situações difíceis. Já passei por situações que foram terríveis na minha vida. Momentos assim que parecia que eu tinha perdido o chão. Teve um momento que eu entrei, passei por depressão também. Pensei até em morrer. Mas de repente Jesus vem e remove tudo. E remove tudo. E quando Ele remove, Ele faz a gente sentir de novo essa paz, essa alegria, esse gozo que nós temos no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 11 e o versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz assim o texto: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Amados, o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, nós entramos no reino de Deus pela fé. E nós vivemos no reino, aliás, nós entramos no reino de Deus através do arrependimento. E nós vivemos no reino de Deus através da fé. Pela fé. É pela fé. Eu vou conquistar as coisas pela fé. Quando ele fala aqui que o reino de Deus é tomado à força, você sabe o que é que tem no reino de Deus para você? Você já imaginou? Você agora está no reino, irmão. Você agora não pertence mais a Satanás. Você tem um rei, você tem um Senhor, e esse Senhor cuida de você. E você sabe o que Ele tem para você? Ele tem para você saúde. Ele tem para você prosperidade na sua vida financeira. Ele tem para você harmonia. Ele tem para você paz, alegria. Ele tem para você as coisas que você desejar. Olhe para mim, escute o que eu estou dizendo. Tudo que você desejar, que for de bom e que for de boa, que for benéfico para você e que não traga prejuízo, tudo que você desejar, Deus vai te dar. Deus tem para você. Porque João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: o ladrão veio matar, roubar e destruir. O ladrão que ele refere aqui é o que? É o diabo. E depois ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Como é que você tem uma vida abundante passando fome? Como é que você tem uma vida abundante cheia de doença? Como é que você tem uma vida abundante desempregado? Mas você está no reino e tudo isso já foi preparado para você. Tudo isso já foi preparado para nós. Só que nós precisamos fazer o quê? Exercer a fé. Quando fala em ser tomado à força, eu conheço o Neto e a Neide de uns bons anos aí. Vi aquela casa deles, como era, vejo hoje como é. Eu sei da situação deles, conheço eles. E quando eu olho aquilo, eu digo: poxa, Neide realmente, e Neto, né?
são pessoas de fé. Não desmerecendo o Neto, porque o Neto veio depois. Mas a Neide é uma pessoa de fé. As conquistas que ela conseguiu. Estou aqui fazendo missa de corpo presente para ela, não, também não me pagou para fazer isso, não. Estou falando que o testemunho do que Deus tem feito nela. De fé. E as conquistas que Deus tem feito na vida da Neide. Hoje eu vejo também na Vanessa, Deus trabalhando na Vanessa para levar a Vanessa a conquistar grandes coisas. Eu vejo de onde ela estava, onde Deus colocou ela hoje, e Deus vai colocar ela mais além, porque Deus tem coisas grandes para ela. Não só para a Vanessa, não. Para todos nós. Para o Diego, para a Fran, para o Agnes, para a Cláudia, a Aline, Guilherme, Sara, todos nós. Amém? Só que o reino de Deus, irmãos, as coisas, as bênçãos que tem no reino de Deus, nós precisamos exercer a fé. É por isso que ele fala que o reino de Deus é tomado à força, é pela fé. É como é que eu exerço a fé? É orando, é jejuando, é me quebrantando na presença de Deus, é brigando mesmo, é Satanás, solta o que é meu, isso aqui me pertence, isso é meu. Ontem eu vi um testemunho maravilhoso, até falei para minha esposa, testemunho maravilhoso. Uma mulher que era super católica e de repente aceitou Jesus, o marido proibia ela de ir para a igreja, ela foi para a igreja escondida do marido, ela batizou escondida do marido, e depois o pastor chamou ela e disse que Deus mandou colocar ela como dirigente do círculo de oração. Ela passou, mas meu marido, eu saio escondida do marido. Não, Deus mandou, não sei o que ele vai fazer não, Deus mandou. Ela pegou, aceitou e foi dirigir o círculo da oração. Um dia eu estava no culto, era fecha no círculo da oração. E o marido dizia, tá bom, você vai. Aí ela esperava o marido ir para a missa para ela ir para a igreja. Aí nesse dia o marido disse, eu não vou para a missa, ninguém vai para lugar nenhum, eu vou ficar em casa. E ninguém vai para lugar nenhum. E ali era o dia da festa do ciclo da oração, e ela era dirigente do ciclo da oração. Aí ela chegou lá e orou, aí dobrou o joelho, falou com Deus. Aí chegou lá e falou para ele, você vai para a missa? Ele falou, não vou não. Então você vai para o culto comigo, vai para a minha igreja. Aí eu vou nessa igreja com você. Aí foi com a mulher. Chegou lá na festa do ciclo da oração, ele queria se levantar. Quem disse que ele conseguiu? Não se levantou. Aí ele mandou um papelzinho escrito para ela, estou colado na cadeira, não consigo sair. Eita glória. Ela mandou outro nas costas, ela botou para ele assim, foi o Espírito Santo que colou, fique tranquilo aí, é o Espírito Santo que colou você. E ele não conseguiu. O resultado no final foi feito o apelo, o homem aceitou Jesus como Salvador. Aceitou Jesus como Salvador, tudo, ficou firme. Um certo tempo aí, ela perdeu o emprego, passava uma dificuldade financeira. Aí ela estava passando uma dificuldade financeira e ela orou. Quando foi à noite, Deus deu um sonho para ela, uma receita de um pão. E não tinha o que comer em casa. Estava sem as coisas para comer. Aí Deus deu a receita do pão para ela. Ela pegou, começou a chorar e fazer aquele pão, amassar a massa do pão. E as lágrimas caindo e ela louvando ao Senhor, ela cantando. E ela cantando, não é reclamando não, cantando, louvando a Deus. E quando ela fazia isso, depois ela pôs o pão no forno. Quando ela colocou o pão no forno, veio uma vizinha e falou assim, vizinho, o que, que você está fazendo? É bolo? O que, que é? Está cheirando? Eu disse, não, o pão que eu estou fazendo aqui para comer com meus meninos. Lá eu quero um pedaço. Aí ela pegou e deu um pedaço para a vizinha, quando fez o pão. Quando foi no outro dia, a vizinha veio com dinheiro e falou para ela, vizinha, toma esse dinheiro aqui. Ela disse, não precisa pagar. Ela disse, não, estou pagando não, isso aqui é dinheiro para você fazer daquele pão para mim e para você. Eu quero que você faça o pão para mim e para você, porque aquele pão é gostoso demais. Aí fez o pão, tudo. Quando foi no outro dia, aí daqui a pouco ela começou. A mulher, o pessoal começou a falar do pão da irmã. A irmã começou a vender pão, os meninos saíram para vender pão na bicicleta.
Hoje ela tem uma padaria com 18 funcionários. Glória a Deus. Uma pessoa que estava passando necessidade. E hoje tem uma padaria com 18 funcionários. A fé, irmãos. As coisas que nós temos que nos apropriar é pela fé. É guerreando, é orando. É no joelho. Não é reclamando não, lamentando. Ei, Jesus, eu estou aqui. O Senhor não está me vendo. Coitadinho de mim. Quem sai para lá, capeta? Coitadinho é o diabo. Que ele não tem mais jeito, mas você não é coitadinho não. Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. E aí, ele contando aquele testemunho, eu achei maravilhoso. Eu até falei, vou pegar a cola, vou contar esse testemunho na igreja, porque é muito bom isso aí. E eu sempre falo, né? Eu sempre falo até com o Guilherme, cara na hamburgueria, falo, ó, ora aí que Deus pode dar um sonho. Deus pode dar um sonho. Eu sempre falei, não foi? Deus pode te dar um sonho. Deus pode te dar um sonho de algum produto. E o interessante, irmãos, que o pão dessa padaria, a irmã dá a receita para os outros numa boa. Mas ninguém consegue fazer o pão gostoso como ela. Porque a unção está nela. A unção está nela. Amém? Em nome de Jesus. Então nós tomamos o que é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz. Eu vou estar em paz. Eu vou ter alegria, né? Eu vou ter gozo. Eu vou ter... As coisas vão acontecer na minha vida. Eu vou conseguir praticar a palavra de Deus. Então, primeiro, nós temos aí arrependimento. Segundo, fé. E terceiro, como viver no reino de Deus. Agora, como é que eu vou viver no reino de Deus? Romanos capítulo 11, no versículo 36. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, e o versículo 36. Ele diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Preste atenção. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Como é que nós vivemos no reino de Deus, irmãos? Nós vivemos no reino de Deus como mordomos. Tudo que Deus coloca na nossa mão não é meu. O que está na sua mão não é seu. O que está na sua mão é de Deus. É de Deus. E você tem que devolver para Deus. E você tem que usar no reino de Deus. À medida que você usa no reino de Deus, Deus abençoa você, Deus prospera você. Eu me lembro que na época que eu passei por uma fase, que eu me desviei, estava lá em São Paulo, e um dia eu falei para Deus, no meio da rua estava andando, e falei, Senhor, o Senhor é tão bom comigo, porque mesmo eu desviado, o Senhor não deixou eu passar fome, o Senhor não deixou eu dormir na rua, mesmo desviado. E na hora Deus falou comigo, no meio da rua, falou, sabe por quê? Porque eu não sou ingrato, e eu não esqueci das famílias que você colocava dentro da sua casa para morar com você. Eu não esqueci das pessoas que você ajudou. Quantas pessoas que você ajudou? Eu não esqueci. E eu não me esqueci de você. Que maravilha, né? Então, amados, o que a gente faz para Deus. Se eu ajudo uma pessoa, eu estou ajudando a Deus. Eu estou fazendo para Deus. Se a pessoa não me recompensar, problema dela. Se a pessoa me trair, se a pessoa for covarde comigo, problema dela. Problema dela. O problema é que eu estou fazendo a minha parte. Amém? Se eu vou investir vamos botar um som melhor na igreja. Eu quero abençoar a igreja com um som melhor. Eu tenho condição. Pastor, aqui está o dinheiro. Eu quero que a gente coloque um som melhor na igreja. Você está fazendo para Deus. E Deus vai honrar você. Deus vai recompensar. Nós andamos em obediência. Se anda no reino de Deus em obediência. Obediência à palavra. Se você quer ver bênçãos financeiras, você tem que olhar para a palavra e obedecer os princípios bíblicos com relação a finanças. Existem princípios com relação a finanças.
para cada coisa tem princípios das nossas vidas. E nós precisamos colocá-los em prática. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, e o versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou ter comunhão com os irmãos, eu vou fazer isso para que Deus seja glorificado. Deus está sendo glorificado na minha vida? Deus não está sendo glorificado, então eu não vou fazer. Eu não vou fazer, né? Esse capítulo ele até fala aqui, lá em Romanos, ele fala assim: comer carne escandaliza o teu irmão. Está falando daquela época, né? Que as pessoas tinham restrição com relação à carne, por causa dos açougues que ofereciam aos ídolos a carne antes de vender. E você pensa que não tem açougue hoje que faz isso também, não? Tem açougue, tem mercado que consagra aos ídolos antes de colocar para vender. João 14, versículo 28 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você sabe como é que Deus se manifesta na vida da gente? Você sabe como é? Respondendo a nossa oração, atendendo ao nosso desejo. Você está desejando algo, Deus vai e responde. Sabe por quê? Porque você anda em obediência a Deus. E um filho obediente é outra coisa. É outra coisa. Você não vai dizer: o pai gosta mais daquele filho. Não, não é que o pai gosta mais. É que o filho faz por onde. O filho é obediente, né? Então, muitas vezes tem filho que é desobediente ao pai, entristece o pai, traz angústia para o pai. Mas tem filho que é obediente. E aquele filho que é obediente, claro que o pai vai ficar mais. É o que Deus fala a respeito de Jesus. Eis aí o meu filho em que me comprazo, em que me dá prazer. É um filho que dá prazer. Você é um filho que dá prazer para Deus? Você é um filho que dá prazer para Deus? Deus sente prazer no que você faz, no culto que você oferece para Ele, naquilo que você, na sua maneira de seguir a Ele. Deus sente prazer. Então, nós precisamos disso aqui. Deus vai sentir prazer como? A partir do momento que eu aprendo a obedecer. É andando em obediência. Então, são esses 3 pontos importantes que nós precisamos entender sobre o reino de Deus. Primeiro, a entrada é o arrependimento, né? Primeiro, me arrepender do pecado. Segundo, o reino de Deus é pela fé que eu conquisto. É por esforço. Eu vou lá e pego, eu vou buscar, eu vou correr atrás. E o reino de Deus, né? Eu vou viver no reino de Deus em obediência. Se eu ando em obediência, eu vou conquistar as coisas que eu quero. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Reflita, irmãos. Reflita na palavra. Nós não estamos aqui para jogar palavras ao vento. Nós estamos aqui para edificar a igreja do Senhor. E Deus vai fazer muitas coisas em nosso meio. Pode se preparar, pode abrir o coração, que você vai ver grandes acontecimentos que estão vindo por aí do céu, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer por Tua palavra e queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha ao encontro da Tua igreja e que o Senhor abençoe a cada um dos Seus filhos. Que o Senhor manifeste o Teu poder, que o Senhor derrame da Tua graça. Pai, nos ensina a nos arrepender diariamente de tudo que nós fazemos que te entristece, que te desagrada. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, repreende no nosso meio todo pecado, toda mentira. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos falar a verdade uns com os outros,
Traz arrependimento no nosso coração, Pai. O Senhor também nos leva a exercitar a fé, nos leva a viver uma vida de fé, a praticar a Tua palavra pela fé, Senhor. Também, Senhor, nos conduz a uma vida de obediência a Ti. Que nós não sejamos religiosos, legalistas, e sim obedientes ao Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos com toda sorte de bênção. Fortalece a Tua igreja. Derrama da Tua graça. Derrama da Tua unção, do Teu poder sobre nossas vidas. E que nós possamos ser praticantes da palavra. E não apenas ouvintes, como diz Tiago. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos. Para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia.